Ontem, na CPI dos atos de 8 de janeiro, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, optou por ficar em silêncio, mas teve os sigilos quebrados pela comissão. Diga aí, André Viana. A CPMI dos atos criminosos aprovou quebras de sigilo e acesso a relatórios de inteligência financeira dos depoentes. Dentre os já convocados que terão sigilos quebrados estão o terrorista George Washington, que planejou um ataque com bomba no aeroporto de Brasília, e o tenente-coronel Mauro Cid, que compareceu à comissão nesta terça-feira. Na ocasião, Cid decidiu não responder às perguntas feitas pelos membros da CPMI, fazendo valer o direito constitucional de não produzir provas contra si. Na sessão, também foram aprovados os requerimentos sobre a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático de Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, e do sigilo telefônico e telemático do coronel Jean Lawande, acusado de tramar um golpe de Estado com Mauro Cid. A CPMI só reunirá novamente após o recesso, já no mês de agosto. Ainda não há definições sobre os próximos nomes que irão prestar esclarecimentos. Ontem havia muita expectativa com relação à fala, de Mauro Cid. Ele abriu a sessão, ou pelo menos a participação dele nessa sessão, lendo um texto, durou coisa de 10 minutos, e isso deu até uma certa esperança de que ele traria informações importantes para adiantar as investigações da CPI. Porém, passado esse momento das apresentações, ele foi questionado sobre diversos assuntos ao longo da sessão e repetiu sempre a mesma frase e várias vezes. Mais uma vez, em respeito à Vossa Excelência, mas dentro das minhas considerações iniciais do escopo que eu estou sendo investigado, baseado no habeas corpus e na orientação da minha defesa, eu vou permanecer em silêncio. Novamente, em respeito à Vossa Excelência, mas dentro do escopo das investigações que estou submetido, de acordo com a orientação da minha defesa técnica, permanecerei em silêncio. Com todo respeito à Vossa Excelência, mantenha minhas considerações iniciais dentro do escopo dos temas que estou sendo investigado, seguindo novamente a orientação da minha defesa técnica e o habeas corpus, permanecerei em silêncio. Ele permaneceu em silêncio e falando bastante, Pois é, a mesma frases coisa longas, vezes. Para dizer permanecerei em silêncio, Exatamente. Acho que é para não deixar a sessão muito curta, para não deixar só os parlamentares falando. Mas olha, Sheila, foi um show de horror, mais uma vez, essa sessão. Pois é, teve confusão na CPMI, teve bate-boca, enfim. Durante esse depoimento, a deputada Érica Hilton, do PSOL, criticou a Abílio Brunini, do PL, por tumultuar a sessão. De fato, é muito difícil toda a sessão o deputado atrapalhar os trabalhos da CPMI, causar tumulto. Eu aconselharia que o deputado procurasse tratar sua carência em outro espaço. Esse espaço é sério, esse espaço é um espaço de trabalho e é incompatível com este espaço que sejamos interrompidas, filmadas, constrangidas, não só pelo deputado Abílio, mas por outros que assim o fazem, enquanto a senadora relatora fazia sua fala, enquanto o deputado Pastor Henrique Vieira assim o fazia. Peço a Vossa Excelência, presidente, que conduza com ordem os trabalhos dessa CPMI para que sejamos respeitadas enquanto fazemos o uso da nossa fala. Contextualizando aqui o que disse a deputada Érica Hilton, que aliás é uma excelente deputada, ela é muito inteligente, ela tem uma linha de raciocínio excepcionalmente clara e ela é muito clara na forma de se comunicar. O que fazia o Abílio Brunini? Ele, ao lado de outros deputados que participavam ali da CPMI, ele fazia questão de filmar todos esses deputados, ele fazia transmissões, lives ali enquanto a sessão acontecia, narrava o que essas pessoas falavam com muita ironia, tumultuando a sessão. Ele foi ali para atrapalhar a sessão claramente, ele estava fazendo de tudo para que o andamento ali das investigações, dos depoimentos e a participação dos parlamentares, para que isso fosse travado de alguma maneira. Dava essa sensação, essa impressão de carência mesmo, uma pessoa que faz questão de aparecer, o tempo todo, que precisa chamar a atenção das outras pessoas. E foi nesse sentido que a deputada Érica Hilton usou aí o termo carência. E que na cabeça de alguém homofóbico, isso pode tomar um outro sentido, Uhum. Na cabeça dessa quinta série torta, porque a gente faz muita brincadeirinha aqui, a gente costuma tumultuar o ambiente, mas sempre no bom sentido, na criatividade, para trazer mais elementos, para enriquecer o nosso ambiente aqui. Não era o caso, não é para tumultuar, e era exatamente o que o Abílio Brunini estava fazendo, Sheila? E aí, logo depois dessa fala da deputada Érica Hilton, Abílio Brunini
que já tinha sido acusado ali de homofobia por outros parlamentares também, o presidente da CPMI, Arthur Maia, mandou investigar o caso, inclusive. Homofóbica, quando a companheira estava se manifestando, ele acusou e disse que ela estava oferecendo serviços. Isso é homofobia, é um desrespeito, e eu peço a Vossa Excelência que peça para o deputado se retirar do plenário neste momento. É verdade. Por homofobia. É só porque... O senhor tem prova como é que é? Tem a filmagem? É só devolver, é só pegar a gravação. É verdade. Ele foi homofóbico e ele precisa ser retirado do plenário para garantir o funcionamento da CPI. Santana, é verdade, Arthur, é verdade. Quer dizer que pode mandar ele ir atrás e tirar a carência dele nos outros lugares. Exatamente. Aí isso pode falar. Exatamente. Aí isso pode. Deputado, eu não ouvi, mas outros deputados estão dizendo que ouviram. O deputado Abílio diz que não falou. Então a nossa decisão é a seguinte. Se vários ouviram, presidente. Senhores, a nossa decisão é a seguinte. Nós vamos fazer uma investigação, vendo inclusive as filmagens, porque se você falou, vai ter a leitura labial e vai ser fácil que isso seja identificado. E obviamente, deputado, que se Vossa Excelência de fato agiu dessa forma, vai ter uma... Ao longo do dia, cortou ali só o finalzinho, mas acho que deu para compreender, né? É uma fala absurda, né, Sheila? Porque eles utilizaram o quê? Essa alegação, né, da deputada Erika Hilton, da carência dele, no momento que ela falava da carência dele, o que respondeu o Abílio Brunini? Você tá o quê? Me oferecendo seus serviços? Fazendo exatamente tudo o que todo o discurso pela diversidade diz para não fazer. Todo o caminho que a nossa sociedade está procurando para buscar igualdade entre as pessoas, para buscar dar dignidade para pessoas que não escolhem ser de outra forma, de uma forma que não é heterossexual, né? Que tem essa linha considerada padrão e que a gente sabe que não é padrão. As pessoas são diferentes, elas têm todo o direito de ser diferentes. Por que que a homofobia é crime? Porque muita gente morre por ter um outro tipo de pensamento que não esse que é o tal do padrão, né? Não é uma escolha, repetindo. É uma pessoa que é dessa forma. É uma pessoa que é um homossexual, é uma pessoa trans. É uma pessoa que nasce homem, mas que na verdade é uma mulher e tem todo o direito de mudar isso ao longo da vida. Essas pessoas morrem por ser dessa forma. Essas pessoas são sempre jogadas para a marginalidade. Essas pessoas estão sempre destinadas a subemprego e a empregos ligados à exploração sexual. É moral você falar algo como isso numa sessão oficial no Congresso Nacional Brasileiro, reforçar esse estereótipo de que a pessoa trans, ela trabalha necessariamente com a exploração do sexo, sabendo que essas pessoas que trabalham com isso, elas são jogadas para essa vida e não tem outra alternativa. É terrível ouvir algo como isso. E ontem eu estava ouvindo o Reinaldo, aqui o tio Rei não é da coisa, e ele dizia o seguinte, os homofóbicos têm horror à deputada Erika Hilton, que é uma deputada brilhante, que é uma parlamentar brilhante, e que, na verdade, ela acrescenta demais, ela enriquece demais o Congresso Nacional. É ela que dá vergonha para o nosso Congresso Nacional, por ser uma pessoa trans? De jeito nenhum. Nesse caso, Abílio Brunini dá vergonha pra gente. É esse tipo de parlamentar que enche a gente de vergonha, né? E não a Erika Hilton. Porque representa um retrocesso em tudo que a gente avançou. Temos um longo caminho ainda para avançar. Mas o pouco que conseguimos avançar acaba sendo atingido em cheio quando alguém vem com falas homofóbicas, falas preconceituosas e reforça o pensamento de quem entende dessa forma, né? O outro e não respeita o outro. Dá uma indignação, né, Sheila? Quando a gente está acompanhando isso, a gente tem que ter lucidez, tem que acompanhar e sabe que muitas vezes a tática é essa, é para tumultuar. Mas enche a gente de revolta, sabe? A gente trabalha todos os dias por isso, pela diversidade, para que as pessoas sejam tratadas com igualdade. É triste, né?